como identificar um transtorno de ansiedade. Sou o Eduardo, neuropsicólogo, e no vídeo de hoje eu vou explicar para você os critérios ou características essenciais para você identificar se por acaso essa ansiedade que eu estou sentindo é um transtorno ou não. Primeiro, é importante nós lembrarmos que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo frente à nossa evolução humana. Só que quando a ansiedade vai apresentando graus acentuados de medo, de dificuldade, que vai se tornando um impeditivo na sua vida de você vivenciar determinadas situações, isso vai se agravando para um transtorno. Então, a grande diferença quando a gente pensa em transtorno de ansiedade é quando a ansiedade passa de desafiadora para impeditiva. A partir do momento que ela começa a ser impeditiva na sua vida, isso já se torna características, muitas vezes, dessa questão do transtorno. E aí vem um segundo fator que é extremamente importante, que é a frequência. A partir do momento em que a pessoa começa a vivenciar esses estados de ansiedades mais intensos e vai gerando uma certa frequência com que esses eventos vão acontecendo, isso é característica de um transtorno já. Porque já tem uma intensidade e já tem uma frequência muito grande. Automaticamente, isso já é um transtorno de ansiedade. Vamos identificar aqui alguns sintomas de transtorno de ansiedade. Então, um dos principais é as preocupações excessivas, insônia, tensões musculares, dificuldade de relaxar, dificuldade de prestar atenção nas coisas, tensões gastrointestinais, entre várias outras. Identificar algum desses sintomas que vai tendo essa intensidade e essa frequência mediante a esses eventos de ansiedade é fundamental para a gente começar a observar que existe graus mais intensos de sintomas fisiológicos muito mais intensos e disfuncionais que prejudica diretamente o dia a dia dessa pessoa. Então, identificar esses sinais é um passo fundamental para saber se a ansiedade ela começa a passar pelo processo de se tornar um transtorno. O transtorno de ansiedade, as emoções, elas não só se manifestam de uma forma emocional ou sentimental. Elas se manifestam também de uma forma comportamental e também de uma forma fisiológica, né, no nosso corpo. Comece a observar os seus comportamentos e o seu corpo mediante aos seus estados de ansiedade. Se você percebe que o seu corpo tem uma resposta muito intensa frente aos eventos de ansiedade, isso quer dizer que a ansiedade está intensa. Isso quer dizer falta de ar, tensões muito fortes no peito, sudorese, tremores, vertigem. Todas essas sensações fisiológicas são características de ansiedade e quando apresenta uma intensidade muito grande, isso pode se tornar características de um transtorno. Bem como as questões comportamentais. Isto é, a partir do momento que a pessoa ela tem ansiedade, ela tem comportamentos normalmente mais impulsivos em determinados contextos, como por exemplo compulsão alimentar. Observe essas questões comportamentais porque também é um fator extremamente importante para diferenciar se é uma questão de uma ansiedade mais intensa ou um transtorno de ansiedade. Comece a observar se a sua ansiedade ela não só impacta os seus estados emocionais, mas sim as suas questões diárias, as suas relações no geral. Isso quer dizer trabalho, relações sociais, relacionamento, entre várias outras relações que você tem no seu dia a dia. Por quê? Porque diferente dessas questões de uma ansiedade mais intensa, que ela só impacta o emocional naquele dia, e às vezes isso não atrapalha necessariamente as relações de uma forma diária, o transtorno de ansiedade, ele já atrapalha de forma significativa nas relações no geral, tendo impactos significativos na vida diária da pessoa e nas relações no geral. Então percebe que não é só uma questão emocional, é uma coisa mais ampla, que impacta as relações, o ambiente dessa pessoa e também a qualidade de vida dela no geral. É fundamental nós percebermos a hora de buscarmos ajuda. Profissionais da saúde mental, como neuropsicólogo, psicólogos, psiquiatras,
são especialistas em avaliar transtornos mentais, com abordagens baseadas em evidência, trabalho de uma forma singularizada em cada ser humano que trabalha essas questões de ansiedade, através de estratégias com evidências científicas. Isso pode trazer resultados significativos nos transtornos de ansiedade. Então, profissionais da saúde mental qualificados, eles conseguem trabalhar através de abordagens baseadas em evidências para trazer melhores resultados e diminuir os sintomas intensos dos transtornos de ansiedade. O primeiro passo é identificar o transtorno para trabalhar uma intervenção mais adequada para cada caso. Uma vez que é identificado que a pessoa tem o transtorno, o próximo passo é trabalhar com uma intervenção singularizada para aquela pessoa. Isto é, esse estilo de abordagem baseado em evidência, ela junta uma série de fatores junto com a relação interpessoal, né? A conexão entre profissional e paciente, essa conexão ela é muito importante junto com o embasamento teórico para propiciar melhores resultados nessa questão do tratamento de ansiedade para cada pessoa. Porque não é colocar dentro de uma caixinha e falar que a pessoa tem transtorno de ansiedade e trabalhar todas as pessoas desse jeito. Muito pelo contrário. Então, cada um existe uma bagagem única dos desafios que sofrem dentro do transtorno de ansiedade. A partir do momento em que o profissional ele consegue identificar essas estratégias e junto trabalhar de forma efetiva a desenvolver estratégias de diminuir essas questões emocionais de ansiedade, isso tende a favorecer na resiliência emocional e no enfrentamento da ansiedade no dia a dia. Em resumo, é importantíssimo a gente identificar o que de fato é um transtorno de ansiedade. Se por acaso você se identificou com algum dos sintomas que eu mencionei aqui nesse vídeo, eu sugiro fortemente você buscar um auxílio profissional de um especialista em saúde mental, porque as intervenções elas podem te trazer resultados significativos na diminuição desses sintomas de ansiedade. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão do seu coração!